Aí está, bom dia pessoal, sexta-feira, 14 de novembro de 2025, agora são exatamente 11 horas 44 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro, não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, completamente começando mais uma sexta-feira completamente desanimado, não ânimo propriamente dito, sabe? Não, até que tô de boas hoje, dormi bem e tal, acordei de boas, tomei cafezinho legal. Eu tô desanimado com esse filho da puta aqui. Mais uma vez, parece que vai ser um dia daqueles, sabe? Eu não liguei o X ainda. Em 15 minutos 12 minutos, agora são 11h45. Era 11h30 e alguma coisa quando eu liguei o aplicativo. Eu recebi 3 chamadas no Comfort. A primeira, 173 UKM, fazer um bate e volta na minha rua do lado ali. Eu não sei pra onde que era a ida, porque não mostra, né? Mas tinha que ir e voltar ali. 13 pila, 173 UKM. Depois tocou uma que era bom KM, era 3 pila, se eu não me engano, que eu tinha que pegar aqui num supermercado no meio do Jardim das Palmeiras para levar lá pra cima do morro. Daí eu recusei, porque muito cedo para ir pro supermercado, né? Eu acho que, na minha opinião, por sinal, não tem horário para ir pro supermercado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu frequento o supermercado da Cavalgada aqui, o Zafari. Vocês devem saber, quem me acompanha mais assiduamente, né? Sabe que eu frequento aquele supermercado ali e tal. Muitos de vocês, inclusive, já me encontraram algumas vezes ali. Não tem uma vez que eu vá no supermercado, esse Zafari da Cavalhada, que eu não veja 2, 3 colegas embarcando o rancho. 2, 3, não tô falando de um, tô falando de 2, 3 colegas por vez embarcando o rancho ali. E não vem me dizer que é Comfort, que é Black, que não é. Ontem era um Onix, o hatchzinho, aquele antigo Joy, embarcando. O rapaz desceu mal-humorado. Por que vai buscar, na verdade? Por que ele vai até ali? Era 8 horas, quando eu finalizei o vídeo, né? Fui ali fazer minhas compras rapidão. E aí, quando eu tô saindo, tá ele descendo do carro, uma tromba. Eu quase que cheguei nele e perguntei: cara, quanto que tu vai receber por essa corrida, assim? E a senhora parada, com o carrinho cheio, assim, sabe? Esperando que ele carregasse o porta-malas do carro dele. Quase que eu cheguei, bati no ombro dele e perguntei: tchê, quanto que tu vai receber por essa corrida? Porque eu tenho certeza que essa senhora não deve morar na Redondeza e não deve ser uma viagem de mais de 2 km, consequentemente é viagem mínima. 6, 7 pila tu vai receber pra isso? Não vou fazer isso, porque cada um sabe onde aperta o seu, né? Cada um sabe onde aperta o seu. Fecha parênteses, recusei essa corrida então, que eu cheguei até a aceitar. Daí quando vi que a origem era no supermercado, eu já cancelei pra não me incomodar de partida. Ontem eu comecei atravessado justamente porque eu fui buscar uma senhora aqui embaixo no Jardim das Palmeiras também para levar pro posto da Cruzeiro, que por algum motivo alheio à minha vontade não embarcou. E depois tocou 175 km, se eu não me engano, 16 pila a corrida no Comfort, 16 pila, e eu tô fazendo, e eu vou fazer, na verdade, que eu vou pegar aqui na Campos Velho para levar lá pro Fórum Central. Eu não aguento mais aceitar viagem e me convencer que ela é boa pelo destino, ou que ela é boa porque o quilômetro tá pagando bem, ou porque ela é boa, porque ela é rápida. Eu quero aceitar a viagem, eu quero trabalhar, porque a viagem é rentável, porque ela é boa, porque ela é boa, porque ela está me valorizando.
Enfim, já tô chegando aqui, já vai dar o alerta de cheguei aqui, já vai derrubar esse take, provavelmente assim que a sinaleira abrir, porque no primeiro condomínio à direita aqui, pegar a Ana Carolina e levar lá pro Fórum Central, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Partiu o esteio, mas a moça marcou errado. Será que é essa aqui? Será que é essa moça aqui? E agora, José? Hoje eu me lembrei como tudo isso começou. Hoje eu me lembrei quando tudo isso começou. Era uma quarta-feira, 2015, 2016, por aí. Eu tinha que levar uns documentos. A empresa onde eu trabalhava precisava enviar uns documentos para um advogado que estava defendendo um processo trabalhista que a gente estava recebendo na época. E o escritório desse advogado era em Lajeados, município aqui perto de Vale do Taquari, 120, 150 quilômetros de distância de Porto Alegre, mais ou menos. E daí de última hora eles precisavam dos documentos, as caixas, assim, a gente tinha 3, 4 caixas com o nosso recibo. Era um processo trabalhista, o funcionário estava colocando a empresa, pedindo aquele monte de coisa, sabe, que quando sai contrariado pede, precisava se defender. Daí eu tinha lá minhas caixinhas, eu que organizava essa parte inclusive da empresa, eu era o responsável por tudo, né, porque era uma empresa pequena. E daí eu fazia as contas, eu pagava as contas, recebia as contas, pagava os funcionários, fazia os recibos, tudo com assessoria de um escritório de contabilidade, né? Então eu só era o cara que executava dentro da empresa, fazia os pagamentos, recebia, colhia os recibos, enfim, aquela coisa dos anos 80, né? Então eu tinha caixas de recibo de todo mundo, uma pasta para cada funcionário, era a coisa mais linda de se ver. Daí eu já tava um pouco de saco cheio dessa vida. Isso aí 2000, eu não lembro, 15, 16 por aí. Onde eu fui picado. Eu já tinha o Focus, eu tinha acabado de comprar o Focus. O Focus era 2015, eu comprei ele com 1 ano de vida. Eu não comprei ele zero. Eu peguei ele tinha 30 mil quilômetros rodado. E não, ele era 2013. 14 pila pra onde? Sapucaia não vou pra Sapucaia. Pra trás eu vou qualquer coisa pra trás eu, no caso para as minhas costas, né, em direção a Porto Alegre eu vou. Canoas ou Porto Alegre eu vou. Sapucaia não, a não ser que seja nós, 50 pila pra nós eu vou também. Eu tô aqui em Esteio, não sei se vocês perceberam, não sei se eu falei, não tem, conseguiram entender no take anterior, o rapaz tá me cercando, o que ele quer? Só quer passar. E eu cheguei lá, a moça pediu no TJ e tava no lugar errado, eu achei que não fosse achar ela, acabei achando e trouxe. Foi rapidinho a viagem, não doeu, tá tudo certo. Agora tô aqui esperando numa sombra o meu principal passageiro do dia, o próximo. Voltando à conversa então que eu tava falando, agora são 12h39. Então eu cuidava dessa questão e tal. Eu já tinha o Focus, eu não lembro, não interessa ver o caso. Eu sei que o Focus era novinho comigo, tinha 3, 4 meses o Focus. Eu nunca tinha pego a estrada com ele. Daí do nada, assim, de última hora, chegou a notícia, tem que levar esses documentos aqui pro advogado lá, que ele tem que fazer uma análise, ele tem uma audiência não sei aonde. E o escritório do advogado em Lajeados. Pô, mas por que contratar um advogado em Lajeado? Isso é outra questão, não veio o caso. Nem eu sei, na verdade. Era indicação de alguém que era amigo de alguém e eu não era responsável por isso. Eu só tinha que fazer o que mandava. Era um dia de tranquilo no escritório, assim, tava tudo em ordem, tudo em dia, não tinha nenhuma demanda assim tal que. Falei pro Marcos, não, deixa que eu levo lá. Ah, tu te importa? Não, dá uma volta. E isso aí era final da manhã, antes do meio-dia, sabe? Surgiu essa história. Daí eu falei assim, não, deixa eu só, vou almoçar ali rapidinho na Vânia, restaurantezinho que eu almoçava ali na Independência. Eu almoço ali rapidinho na Vânia, já passo aqui, pego as caixas e vou lá. No final da tarde eu tô aqui. Que legal e tal. Não, depois tu cobra a gasolina. Assim, não, pode deixar, eu vejo direitinho quantos quilômetros vai dar, a gente acerta, tudo certo. E tá. Surgiu aquela oportunidade de fazer aquela banda assim aleatória no meio da tarde. E peguei a estrada no final de tarde maravilhoso. E detalhe, aquele dia tinha jogo do Grêmio na Arena. Sei que eu vou ter direto pra Arena. Eu saí de lá, cheguei lá em Lajeado no meio da tarde, tive a reunião com o cara
E quando eu voltei, eu não voltei pro escritório, já voltei direto para Arena. O jogo era cedo, tipo 7h30, 8 horas da noite. Não lembro contra quem, não veio ao caso. E daí eu fui passeando pela BR-386 ali e tal, e curtindo a estrada, o vento na cara, daí eu acendi um cigarro, daí fui fumando, e eu disse, pá, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Eu não sabia até então que era isso que eu queria, mas era isso que eu queria. 15 pila pra onde? Bate e volta na São Sebastião do Caí, uma viagem no total de 5 km, mas bate e volta é levar a criança na escola, eu não tô afim. Com certeza essa agora, essa aí é pra levar a criança na escola. E daí pra aumentar a história dessa viagem, eu não fiz a linha reta daqui pra Lajeado, né? Quando eu tô indo, eu fiz um desvio por Teutônia, que sai lá acho que foi, um pouquinho antes de chegar, acho que é Teutônia, né? Um pouquinho antes de chegar em Lajeado, sei lá, uns 50 km, eu quebrei a direita, daí peguei uma estradinha, era asfalto bonitinho e tal, mas era uma estradinha vicinal que chama, né? Saí em Teutônia, e Teutônia eu saí na outra faixa, aquela que vai que atravessa o rio, 30 pila pra onde? São Leopoldo. Tá, agora nós vamos. Santa Teresa, eu não vou olhar onde é. Não faço a menor ideia onde fica bairro Santa Teresa em São Leopoldo. Mas não faço a menor ideia mesmo. Não vou olhar, deixar me surpreender. Eu pensei se hoje seria o dia de fazer aquela brincadeira que eu propus outro dia, né? Estância Velha, Taquara, Porto Alegre, os destinos assim e tal, e fazer um... Hoje tem demanda, sexta-feira, aquela coisa toda, o pessoal se movimenta mais que outros dias. Mas não vou deixar natural, não vou forçar a barra. Essa corridinha aqui tá pagando direitinho, só que eu não faço ideia pra onde eu vou. Bairro Santa Teresa. Então, só pra resumindo, então, concluir esse assunto, eu peguei e fui por Teutônia, saí, acho que Arroio do Meio, se eu não me engano. Peguei as estradinhas lá, daí peguei aquela faixa que vai pra Espumoso, não. Aquela outra cidade que tem direção à serra, né? Tem aquela Roca Salles, né? Que passou por toda aquela questão ali das enchentes ano passado. Tá, cheguei em Lajeado, fiz a reunião lá. E quando eu voltei pelo outro lado. Eu passei em Cruzeiro do Sul, depois eu entrei em Triunfo, que eu não conhecia Triunfo, fui até a beira do rio e voltei. E daí quando eu cheguei na volta da 386, a gente já era umas 5h30 mais ou menos. Disse, pá, tem jogo do Grêmio, agora vão acelerar e vão embora. E voltei para Porto Alegre, passei a tarde inteira nessa tripzinha aí, devo ter rodado uns 300 km, fiz o que tinha que fazer profissionalmente, tudo certo. Fiz a reunião com o advogado, entreguei os documentos, apresentei os recibos, aquela coisa toda. E daí voltei e fiz essa trip. E eu fui picado por essa coisa de estrada e tal. E ali, nesse momento, foi o momento que eu comecei na minha cabeça a abandonar a ideia de trabalhar naquela empresa. Daí tudo começou a me incomodar, tudo começou a me aborrecer em relação ao trabalho, ao serviço, né? Estamos dando uma banda por esteio aqui. Enquanto isso eu vou falando com vocês, buscar passageiro que eu não faço a menor ideia onde eu vou levar e muito menos onde eu vou buscar. Só sei que tem que rodar por essa rua aqui, que é a rua 24 de agosto, e vai. Tô indo, né? E ali eu comecei a me desgostar com um monte de coisa e só pensava em viajar. Daí teve um dia aleatório que eu não fui trabalhar, não sei porquê. Não lembro exatamente qual era o motivo. Eu peguei o carro, Focus, mesmo Focus. Disse, sabe uma coisa? Vamos até Riozinho. Coisa aleatória, né? Como assim, vamos até Riozinho? Eu falando comigo mesmo, né? Tá, vamos até Riozinho. Saí de casa e fui até Riozinho, né? Pra quem não sabe, Riozinho fica no final da ERS 239. Depois que passa Rolante, mais uns, sei lá, alguns quilômetros, tem Riozinho. Eu cheguei lá em Riozinho, era perto do meio-dia. Eu vi assim no mapa, a estrada ela seguia pela serra, assim, sinuosa, até a cidade que desce lá embaixo, é Maquiné. Eu disse, opa, podemos descer, podemos chegar em Maquiné por aqui. Não sabia, achei que fosse só pela 101, né? E daí
Segui pela RS 239, daí o mato começou a funilar e a estrada começou a estreitar, e quando eu vi não tinha mais como voltar. Eu tava numa estradinha sinuosa no meio da mata, assim, ó, no meio das pedras, e eu, pelo estado da estrada, não passava um carro grande ali há muito tempo, porque o mato tomou conta. Eu fui indo cagado, quando me dei conta no meio da história, no meio da viagem, desse trecho aí, né? Eu tava sem sinal de celular. E agora fudeu, pra começar, ninguém sabia que eu tava ali. Eu saí meio que assim, sabe? Eu saí como quem vai à merda e fui. Não avisei ninguém que eu ia dar daquela banda. E nem a minha mulher, nem meus filhos, nem o escritório, enfim, eu não... né, enlouqueci. E daí, deu tudo certo. Desci lá, cheguei lá embaixo na Maquiné, no Valezinho, coisa mais linda também. Recomendo pra quem não conhece aquela região ali do litoral norte gaúcho. Tem algumas cachoeiras, eu não fiz essa banda das cachoeiras e tal, mas eu sei que tem algumas cachoeiras bem legais e tal. E daí cheguei perto da 1 da tarde, eu acho, em Maquiné, 2 da tarde, por aí. E almocei e voltei. Peguei a 290, a freeway. E daí eu fui fazendo algumas trips assim aleatórias, perdidas. Daí eu comecei a fazer isso no final de semana. Daí eu saía já com a minha mulher, com a minha ex no caso. Daí a gente fez algumas viagens assim, sabe? Enfim. Até que eu cheguei aqui. Tô hoje aqui na rua Olga Benário Prestes em Esteio, buscando um passageiro que eu não sei o nome pra levar pro lugar que eu não sei onde é, em São Leopoldo, por 30 pila. É isso aí, assim que funcionam as coisas às vezes, né? Mas a minha ideia, em alguns anos aí, 2, 3 anos no máximo, 4 anos, para 2030, tá? A data é 2030, mas eu preciso apertar o Rafa, que ele tem que se formar, ele precisa se formar. Daí é sair rodando assim, como quem vai a merda literalmente pelo Brasil, fazendo aplicativo, parando na casa de vocês, aquela coisa toda, criando conteúdo, né? Contando história, visitando lugares. É isso que eu quero pro meu futuro, nos próximos anos que eu tenho ainda de vida. Espero que bastante ainda, né? Não vamos dar um número, porque senão eu me comprometo. Mas espero ter bastante estrada para rodar ainda. Bastante estrada, muitos quilômetros que venham pela frente. Mas tudo isso eu lembrei quando eu passei naquela obra que tem na BR-116 ali na entrada da BR-116, quem vem pela freeway para trazer essa moça, tem uma obra que está acontecendo ali, uma alça de acesso nas Rai da Jarros em direção à freeway. Eu me lembrei do meu Gol que eu tinha lá nos anos 2002, com aquele golzinho, quando eu fui para Floripa, com o Felipe. O Rafa não era nascido ainda, e a mãe dele, e a BR-101 estava em duplicação, e eu lembro de passar em meia obra, daqui até lá praticamente. Cheguei numa vila agora aqui que tem que pegar na próxima segunda à direita, tem que pegar meu passageiro, que eu não sei nem como é que é o nome ainda, para levar lá pra... Veio o casal e o sogro de um deles, ou o pai de um deles, dependendo do ponto de vista, né? Com um mutirão, não sei exatamente que mutirão que eles vão fazer. Ele vinha com um engradado de madeira, umas ferramentas. Tiozinho ele tá com um chapéu de gaúcho, camisa de CTG e bombacha. E eu acho que não apresentaram pra ele desodorante. Fazia muito tempo, mas muito tempo mesmo, que eu não sentia um cheiro de asa, aquele cheiro de asa valendo, sabe? Aquele cheiro de asa que vem assim, com vontade. Puta que pariu. E eu me esquivei, né? Eu não tenho, já falei pra vocês, não gosto que sentem aí do meu lado. Não gosto. Mas eu também não faço nenhum esforço para que isso não aconteça, para não criar atrito desnecessário com o passageiro, né? Eu vim pra Rua Mercúrio, no bairro Santa Teresa, fica a 1 km da faixa ali da Mauá, da estação Unicinos, né? E agora eu tô indo buscar mais 30 pila agora pra Novo Hamburgo. Deixa a vida me levar, vida leva eu, tô indo, foda-se. Essa aqui era 14 km a 29 e essa próxima agora é 15 km pra 30 pila.
2 por 1, como se fosse X, fazendo de conta que tá tudo maravilhoso. Mas daí a moça, quando eu abri veio só o casal e o velho tava dentro da casa ali daquela vila onde eu fui buscá-los. Só veio a moça e veio o rapaz atrás. Daí ela perguntou, podemos ir na frente? Eu, tá, não tem problema. E daí nisso entrou o casal atrás. Eu disse, tá, mas só um pouquinho, quer que vá na frente, né? Daí veio o tiozinho que engradado. Daí eu olhei assim, ele vai sentar na frente. Eu olhei com um cara de preconceito, assim, pra ele. Ele deve estar fedendo. Tipo, de longe eu vi, assim, sabe? Sabe quando tu vê uma pessoa de longe, tu olha assim, já sente cheiro, a uma légua de distância, tu vê assim, mas... E daí me fiz de louco. Joguei mais pra frente a minha bolsa d'água aqui, espalhei, mas... Daí veio ele e ele abriu a porta. Assim, ué, mas são quantos? Eu perguntei. São 3. Não, mas o carro é grande. Vai, não, aqui do meu lado tu não vem. Não, só um pouquinho. Até então eu não tinha sentido o cheiro dele. Era só preconceito na minha cabeça. Literalmente. Aí tá, se acomodou. O alto é espaçoso, diz ele. E o cheiro veio. Pá. Muito mais forte do que eu tava imaginando. Muito pior do que eu tava imaginando. Vocês não têm noção do que eu tô passando agora. Enfim, agora são 1h13 da tarde. Eu vou pra minha 4ª corrida, conectada, sem tirar. Não, eu esperei um pouquinho esteio, né? Essa aqui tocou em espera, deixei solto, deixei livre, não fiquei off, na verdade, né? Porque aqui é uma região de baixa demanda, então eu disse, não vão ficar se fazendo tanto, né? Porque daqui a pouco tem uma corridinha na espera e ela serve pra mim. Larissa, eu tô chegando. Essa aqui é a rua Emílio Dexheimer. Vou pegar ela aqui, à direita, e vou levar, eu não sei pra onde, mas eu sei que é bairro Centro, em Novo Hamburgo. Não vai rolar Novo Hamburgo, a moça tá com uma mudança ali, assim, batido, né, sem envolvimento. Foda-se, não, só um pouquinho, não. 2 caixas, uma mala, uns tripé. O que passa na cabeça essa gente? Todos levam o caralho, eu não levo. E agora tô pensando aqui, onde é que tem um banheiro? Tô procurando uma avenida principal aqui. Se eu seguir reto por essa aqui, ó, eu vou sair lá na Mauá. E daí, sim, é a rua que sai do lado do 19. Acho que deve ter um posto nesse caminho, né? Enfim, é só seguir reto aqui, ó. Não é essa aqui que eu tenho que seguir reto. Se eu dobrar a direita ali, eu vou sair daquela ali, ó. Vocês não estão entendendo porra nenhuma, né? Foda o cara não conhecer, não dominar a região, né? Aí, ó, tocou 13 pila pra onde? Vai Avenida Unicinos, show de bola. Daí lá, na Unicinos, eu pego uma pra voltar ali naturalmente. Não pode nem mijar em pasto. Puta que pariu. Parei aqui no posto Elo, que tem bem na frente da Unicinos. Depois que eu deixei a moça ali, ele tava assim por causa do sol, tá, Fernando? Antes que tu me mande mensagem dizendo que o áudio tá desencontrado, é porque o celular tá no sol. E às vezes isso acontece. Enfim. Já tocou pegar aqui Graciane, no paradão da Unicinos, pelo que eu vi no mapa, e levar pro centro de São Léo, mais uma. Acho que é a 6ª corrida na sequência, praticamente. E coincidentemente ou não, eu não aceitei tudo. As 2 primeiras eu recusei, eu falei lá em casa, né? Depois eu aceitei todas as corridas. Não, eu não tô no modo escravo, não tô. Mas aconteceu. Está acontecendo. Ali, ó. Se eu tivesse um drone, pegava, subia ele agora. Dá pra ver a girafa. Ali, ó. Um pouquinho ali, ó. Tá, eu consigo mostrar pra vocês o ali, ó. Ó, o Moisés tá aqui, ó. Tá vendo o Moisés? E aqui, o que é? O que é aqui? Isso aqui é o Parque do Jardim Zoológico, ó. E ali, ó, a casa da girafa. O laguinho dos hipopótamos. O que mais aqui? Estacionamento do ônibus. Aqui é o laguinho do jacaré.
Tá, esses laguinhos eu tô inventando, tá? Eu não sei onde fica o laguinho do um do outro, muito menos a casa da girafa. Mas só pra dizer que eu vim parar aqui no bairro, no loteamento, sei lá como é que chama isso aqui, São João Batista, que fica limite, literalmente, com o Parque Jardim Zoológico do estado do Rio Grande do Sul, né? Não sei se esse é o nome formal dele, mas enfim, Parque Zoológico. Mas deixa eu mandar um abraço pra Graciane, a moça que eu peguei lá na Unicinos, que eu levei para um salão ali no centro de São Léo. E no mesmo lugar embarcou a Luísa, uma mocinha com uniforme de escola, não consegui identificar qual é, mas alguma escola daqui provavelmente, deve ser os teus 15, 16 anos de idade, que eu trouxe pra cá, pra casa, acho que é a casa dela, não me interessa. Enfim, a Graciane entrou toda boba quando eu cheguei ali, tava no paradão da Unicinos, porque ela e o marido dela me acompanham. E não tem nada a ver com... Não são Uber, nunca foram, não pretendem ser. Mas um dia caiu eles me acompanham no TikTok. Apareceu pra ela no feed dela, me seguiu e me acompanha. Me acha o máximo. Começou a me falar as minhas historinhas que nem eu lembrava. E daí, inclusive, mostrei o take que eu vou fazer agora um Reels, inclusive, vou subir no Instagram. Eu contando a história do velho fedorento, né? E ela adorou a história, deu risada, disse, ó, esse aí tem potencial pra ser um Reel, né? Só tem que diminuir e cortar ele um pouquinho. O que eu vou fazer agora enquanto não toca. Tô só no Comfort ainda, só pra não passar batido. E aqui eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou achar uma som pra almoçar. E quando terminar de almoçar e depois que fizer esse Reel, eu vou vazio pra Porto Alegre. Porque eu não tenho nem retorno pra ir pro centro de São Leopoldo, por exemplo, por aqui. A não ser que eu vá lá Sapucaia, eu acho, fazer o retorno. Ah, não, eu consigo ir. Se eu for reto aqui, eu saio lá no viaduto da Unicinos, tá? Mas enfim, independente disso, não vou perder muito tempo. Eu já perdi muito tempo estando aqui. São 2h04, eu fiz 120 pila. Não foi legal. Rodei 71 km. Não foi legal, não tá legal. E hoje é sexta-feira. Hoje é o dia de fazer mais do que 500. Porque é sexta-feira, né? Dia de cerveja. Vila Brás, o nome da linha do ônibus. Centro Vila Brás, Santos Dumont. Santos Dumont é lá do lado, então aqui deve ser Vila Brás. Aqui deve ser Vila Brás. Ou não, dizia São João Batista, sei lá, nunca saberei. Vambora, né? Tô aqui no mesmo lugar, nem me deu trabalho de procurar uma sombra, que eu achei que não ia ter na região. Almocei. Já atualizei meus Instagram lá da vida, respondi o que tinha que responder. Já liguei X faz uns 10 minutos, agora são 2h30, mais ou menos meia hora aqui parado. E X só tá tratando pra buscar em Sapucaia 4, 5 km. A viagem curta dentro da cidade. Então eu vou seguir aqui, ó. Ali na frente, a 2 quadras da onde estou agora. Tá BR-116, chegar junto ali. E vamos voltar vazio. Não vou perder mais um minuto aqui. Porque não, né? Enfim. Ali tá BR-116, ó. Agora, como diz os guri, e eu tenho pavor da expressão, só pra não passar batido. Vamos bater uma lata agora, né? Não gosto dessa expressão, vamos bater uma lata. Que nem eu não gosto da expressão pé de rato. Vocês nunca vão escutar da minha boca pé de rato saindo naturalmente. Não sei, não curto. Mas essa é uma opinião minha. Enfim, pegar a BR-116 agora, em direção a Porto Alegre. Se não tocar até Canoas, eu entro em Canoas. E ali eu espero, que ali já tem demanda. Ó, 647, a mínima. Sei lá onde é isso aí, uma viagem mínima. 647. Só isso que tem. Só espero não pegar a tranqueira. Se pegar a tranqueira na CBR-116 vazio, sem passageiro, daí é pra cortar os pulsos. Mais um fedorento. Puta que pariu, sabe? Peguei um rapaz funcionário da Ambev. Esses entregadores de caminhão, sabe?
Aquelas roupas de lona. Só no nosso, né? A culpa é dele? Não sei, acho que não devia andar de uniforme pra cima e pra baixo. Acho que tinha que usar o uniforme no trabalho, não no deslocamento. Essa é a minha opinião, né? Mas se tem médico que sai de casa vestido de jaleco e estetoscópio no pescoço e vai direto pra dentro da sala de cirurgia, eu já levei assim. Por que um entregador de engradado de bebida não pode fazer isso também, né? Enfim, só virei aqui, não sei porquê, na verdade, porque eu tenho que ligar X. Daqui acho que já tem demanda pra voltar ali. Aqui na frente, vou até ali a pontinha. Tô aqui no Novo Esteio, não tinha falado, né? O bairro que fica justamente ao lado do Parque Assis Brasil. E o Parque Assis Brasil, pra quem não sabe, é o Parque da Expo Inter, ó. Esses moirões verde e amarelo na frente é justamente o que limita o parque. E aqui à esquerda, menos de 100 metros, está a BR-116. Eu vou ligar X e esperar um pouquinho aqui mesmo, ver se eu consigo uma corrida para voltar. O cheiro continua. Ele tá só sendo atualizado, sabe? Peguei 2 rapazes aqui pra Movida do aeroporto. Movida não, Localiza. Ali daquele bairro ali, na rua do lado, sabe? Tá, aeroporto, né? Eu não identifiquei que era na Localiza. E daí eu cheguei ali pra buscar os dois de regata. Assim, meu Deus do céu, tio. É hoje o dia. Dito e feito. Os homens grandão, forte, musculoso, atleta, de regata. Saindo de casa, pensei, não, mas eles estão cheirosos. Eles têm que estar cheirosos. Já pegou agora o cheiro do tiozinho que não apresentaram desodorante, aquele mesmo da bombacha, depois do rapaz do entregador de bebida da Ambev, e agora dos 2 atletas suados. Vieram pegar o carro para passar o final de semana na serra, só para não passar batido. E agora estou indo buscar o que parece ser a outra locadora, aquela de carro nosso, inclusive. Tentando lembrar o nome pelo mapa, não apareceu na descrição, que só apareceu o Severo Dúlios 1899, é aquela que é azul, como é que é o nome? Eu queria lembrar antes de chegar ali, mas não vou lembrar. Alerta de pane seco. Tá, depois eu abasteço na sequência. Pegar aqui nessa locadora que tem do lado da Unidas. Como é que é o nome da locadora? Vou ter que, agora eu vou ver, vou colar. Alguma coisa sul. City Car, Lateral Sul. Eu acho que é na City Car. Pra levar ali pra Cândido Silveira, no travesseiro. E depois tem que abastecer, porque acabou de apitar o barulhinho aqui. 2 pauzinhos. E é isso. Vamos com raiva. Espero que esse passageiro agora seja cheiroso. Quanto mais eu bato cabeça, mais me convenço que eu tenho razão, sabe? Ou não? Eu cheguei em Porto Alegre. Primeiro que eu peguei 17 pila para 6 km no X, lá daquela locadora do aeroporto. Daí tocou aqui, daí eu já desliguei o X e agora tá desligado. Só vou ligar quando precisar. Eu cheguei aqui, larguei ali na Cândido Silveira, o rapaz tocou na mesma quadra, 9,88 para não dizer que é 10. Sem dinâmica para andar 1,4 km. Peguei na Cândido Silveira e trouxe aqui para 24. E agora eu vou pegar aqui embaixo na 3 de maio, só que o problema é passar essa sinaleira da Timóteo com a 24. Talvez seja pior de Porto Alegre. Principalmente para quem vai acessar a direita, porque tem uma obra ali do Zafra e do Moinhos,
do Zafari do Shopping Moinhos, que tranca a faixa da esquerda, daí as SUVs se atrapalham tudo. E é um conta-gota aqui. Cada vez que abre, passam 2 no máximo, 3. Se não for assim, não vai, não adianta. Desculpem. Não sou eu o estressado dessa vez. Aí, ó, não tá andando. E já tá verde há 40 segundos. Agora que começou. Enfim, 25 pila a corrida que eu vou pegar aqui na 3 de maio para 4 km para levar para Sarmento Leite na CB. O que eu tenho razão? Por pior que seja, Porto Alegre sempre paga muito melhor do que os de pé. Isso é fato. E contra fatos não há argumentos. Quanta frase clichê, né? Agora falando sério, pra que sair de Porto Alegre, né? Só pra contar a historinha, só pra pegar um passageiro fedorento. Ah, tudo bem, peguei aquela moça no Unicinos que me fez muito bem, uma seguidora e tal. Aí, ó, foram 2 carros só pra Timóteo. E essa SUV tá desde a 3 quadras na minha frente, com pisca pra esquerda, e ela não vai, ela não consegue. Ela não quer dobrar à direita, mas ela tá presa aqui, porque ela não consegue ir, sabe? Que carro que é esse? Não consigo nem ver o nome desse carro. Tanto reflexo de sol. Agora vai tentar comer o ônibus, ó. Que tá desesperada. Porque ela não conseguiu, ela tá desde lá da Lucas, da sinaleira da Lucas, na faixa da direita, onde eu estou. Eu estava, porque eu sempre rodo por aqui, agora são 13h30 e pode. E eu também deixei a moça aqui na Casa do Papel, a que eu trouxe. E ela já estava na minha frente lá atrás, querendo pegar a esquerda, e ela não consegue. Não consegue porque é uma boca aberta. Ou boca aberta, para não dizer que eu sou machista ou qualquer coisa que o valha. Mas enfim, minha conclusão: não precisa sair de Porto Alegre, por pior que esteja. Parei para abastecer aqui. Ó, 22 pila para Lício Cavalheiro. Ruazinha aquela da vila do lado da Pux. Vamos dar. Descobri esses dias o tal do Teatro Turupiva. Sempre escutava falar que tinha evento ali no Turupiva na CB, na República, e eu nunca sabia onde era, nunca fui ali, na verdade. Eu não sabia onde era. A polícia só existe para omitir, diz uma pichação aqui no prédio da Patrocínio. Enfim, vou buscar ali no Teatro Turupiva o rapaz ali para Lício Cavalheiro, aquela vila que tem entre a Cavalaria do Exército ali, o 3º RCG e a PUX Sanatório, enfim, né? Vocês conhecem, né? Levar para lá, boa viagem agora, boa viagem. Faz tempo que eu não falo sobre Baratão, e aqui o jabá não é sobre o Baratão, e sim o cupom de desconto que eu estou usando. Eu sei que todo mundo, muitos de vocês continuam, e eu continuo utilizando o Baratão, só para não passar batido. Tenho falado pouco, que agora não ganho mais nem centavinho nenhum, né, de bônus e nada, enfim, né? E também porque eu suspeito na verdade, de vez em quando, de alguma gasolina ou outra que o cara coloca e o Moisés fica reclamando. Então não dá pra colocar a mão no fogo pelos guri, né? Mas cada um é responsável pelos seus atos aí, eu acho, e tem condição de avaliar esse tipo de situação. Mas indo direto ao assunto, cupons que eu tenho novos aí do Baratão, dando 10 centavos por litro. 2 do Lima, e pra quem não segue o 2 do Lima, segue lá no Instagram. É o assador do churrasco dos guris, um dos assadores do churrasco dos guris, por sinal. Luiz Eduardo, gente fina, tem um Cronos que nem o meu, ele chama de Tubarão. O 2 do Lima, então, é um dos códigos. 2 do Lima, 2 escrito, né? D-O-I-S, do é D-U Lima, tá? Assim, tudo junto e sem acento, como diria o Jô Soares, tudo junto e sem acento. E Moraes, né? Também é outro cupom. Dudu Moraes, um dos organizadores também do churrasco dos guris, é só coincidência, não foi comigo. Não vai rolar. Lício Cavalheiro. Tá, então, só para finalizar o assunto dos cupom.
2 Olívio Moraes. Moraes é um dos organizadores do churrasco dos guris. 10 centavos por litro cada um desses aí. Se você tiver algum código, me mande aí, tá? Deixe no comentário, me mande direto no Instagram e a gente vai se atualizando. Eu cancelei ali porque não posso comentar e tocou uma bem melhor, 45 pila com 10 de turbo, 5,75 de dinâmica, daqui da Fernando Machado para Vila Bom Jesus, Rua D, bem no meio, na meiuca da Bunja assim. Mas tá bem paga a corrida, 45 pila, tá dando 33 minutos, até acho que faz por menos, que horas são agora? 4h03. Fernando Machado, vou sair dali, vou pegar, provavelmente pegar Loureiro, Oswaldo da Aranha, Protásio Alves, né? Não tem muito o que pensar. Mas 33 minutos é muito minuto, vamos combinar, né, tia? Mas enfim, tá bem pago, a corrida tá bem paga, 45 pila pra 11 km, tá de lamber os beiços. 4h03 da tarde. O estagiário enlouqueceu, tá mais 15 lá no centro e eu aqui na colina. Eu falei que era Bonja, né? Mas não era. Eu achei que fosse Bonja porque dizia Rua D, Jardim Carvalho. Peguei essas duas informações e processei errado. Errado não, errei por 2, né? Vim parar aqui na colina, ver se eu consigo mostrar um pouco da vista daqui. Que rapaz, gente fina esse empreiteiro, trabalhadeiro, guerreiro de luta, daquele que não desiste, tá ligado? Alagoano, mora aqui desde 2013 e feliz da vida com o trabalho, com a vista da casa dele. Não dá pra ver aqui do celular, né? Infelizmente, pra vocês, eu tô vendo tudo. A vista dessa região da cidade em direção... No meu primeiro plano aqui é a Vila Bom Jesus, Sefer, né? Aqui na esquerda tem os prédios da Rossi, lá no fundo o Morro Santa Teresa. E o mapa tá mais 15 lá no centro. E ó aqui. Mas foi boa a corrida. Agora vou descer essa ruazinha bem apertada, que eu nunca tinha vindo. Essa aqui é uma das travessas da Eduardo Seco, comendador Eduardo Seco. Ali na frente ó, tá os Rossi América, ali que fica na Irmão Norberto Francisco Rauch. Lá em cima Jardim Itália. Já se localizaram, né? Grande bairro Jardim Carvalho, que na minha opinião de bairro não tem nada. Ele tem várias zonas, né? Sefer e P, que é aqui, ali Jardim América, lá em cima Jardim Itália, e todas elas somadas é o bairro Jardim Carvalho. Mas enfim, é o que está no mapa, né? É o que está no caderno, é o que está no correio. E ali na frente Escola Fundamental Érico Veríssimo. Agora são 20:05 da tarde. Foi demorada a corrida, veio pela Ipiranga. A Ipiranga estava trancada como sempre para acessar o Antônio de Carvalho. Uma coisa que parece sem solução em Porto Alegre, né? Aquela curva ali. Se não fizeram viaduto na Ipiranga para largar lá na Bento do outro lado, nunca vai resolver aquela tranqueira. É impressionante. Enfim, agora vamos voltar ali. Vou pegar a Ipiranga em direção a PUC ali e tal. Ver se eu consigo me posicionar para pegar minha próxima corrida, a principal do dia. Olha que belo pôr do sol de Porto Alegre, ó. É ou não é o mais bonito do mundo? Né? É ou não é o pôr do sol mais bonito do mundo? 15:07 da tarde, aqui na saída do bairro Shopping Sul, off, indo em direção ao posto aqui da Diário de Notícias Mijá, como se não houvesse amanhã, sob uma nuvem de mais 11,75, incessante, graças a Deus. Hoje tá bom, hoje tá gostoso, pessoal. Hoje tá gostoso, valendo. Esse take, além de mostrar o pôr do sol, registrar, que é sensacional, mais uma vez, é para mandar um abraço pro Vinícius Haas, que eu passei buzinando ele ali na curvinha do acesso da João Pessoa, da Oswaldo da Aranha para João Pessoa, ali na altura da Santa Casa. Ele tava parado na minha frente na sinaleira, daí eu vi lá carimbado com adesivo diário de um Uber. Eu não reconheci no momento, passei por ele, o sandeirinho branco, passei, buzinei, ele retornou e tal, gritaria. Daí na sequência ele mandou uma mensagem lá no Insta pedindo um abraço. Olha só que pôr do sol maravilhoso. Então tá aí o salve pro Vinícius Haas, né? E nos cruzamos ali na altura da Santa Casa, coisa de 1 hora atrás, penso eu, não lembro mais.
antes, mas foi agora, no final de tarde. Ah, que legal. Olha, ganhei o dia agora. Ganhei o dia. Tô trazendo uma senhora super fina aqui para um restaurante na Carlos Gomes. Ela entrou quietinha, tudo certo, me cumprimentou, educada. E aí, até aí tudo bem. Daí tu parado na sinaleira da América Vespucci ali com a Dom Pedro para acessar. Daí parou dois gurizão, sei lá, 20 anos de idade. E não só motorista aplicativo, com certeza não, até porque os dois, o carona estava sentado na frente e era um carrinho esportivo desse aí, tal, não sei que carro que era, cor de argila, sei lá como é que cor é essa. E eles pararam do meu lado assim: cara, tu é sensacional, eu sou teu fã. Eu disse: opa! Olhei e perguntei de novo: o que tu falou? Tu é sensacional. Eu disse: cara, obrigado, velho. Quando eu ia perguntar se ele era motorista de aplicativo, abriu o sinal, ele saiu cantando o pneu. E a minha passageira despertou: como assim? Tu é sensacional. Eu não acredito, eu tô no carro do Diário de um Uber, brincando, dando risada. E isso aí. Dela disse: sabe que o meu marido trabalha, também tem um programa no YouTube com o Duda Garbi. Isso, como assim? Na hora eu já pensei: será que ela é esposa do Duda? Eu perguntei: como do Duda Garbi? Sim, meu marido trabalha na área esportiva, na área de saúde esportiva. Boa noite, Fabiano. Tô indo, te acalma. Vou pegar o Fabiano aqui na Anitta para levar ali para Hospital Moinhos. Eu estou aguardando o elevador. Oh, muito bem. Tem 4 minutos. Ok, entendi. Tem 4 minutos para me esperar na recepção. Estou chegando, ok, entendi. Ah, mas gosto de um papo esse cara, né? Deixa eu falar. Enfim, daí ela ficou toda boba, disse que vai me indicar pro Duda Garbi, vai falar pro Duda Garbi, que eu falei pra ela: eu sou muito fã do Duda, porque eu vi ele saindo da RBS, começando do zero o canal, não sei o que, teve sucesso, bababá, todo mundo gosta dele, ele é um unânime e tal, enfim, né? Enchi de elogios do Duda Garbi. E ela disse: vou falar pro Duda te chamar. Isso não, não brinca com os guri, não brinca com os guri. E daí ela saiu: que honra, quando ela desceu assim, que honra. Eu nunca pensei que eu fosse andar num carro do motorista do Diário de um Uber. Assim, ela falando pra mim. E uma senhora fina, elegante, toda perfumada, indo pra um restaurante chique. Desceu do salto, literalmente, sabe? Eu disse: nossa, que legal, olha, ganhei o dia. Ganhei, já bati minha meta, tá? Falando isso, já bati minha meta. As duas. Aquela do estagiário, de fato. Mas principalmente essa aí, não tem nada que vá superar essa é isso, né? Isso. Enfim, são... não precisa... O Waze às vezes se atrapalha, sabe? Pior que eu, quer que eu entre dentro do bairro aqui, faça as voltinhas ali, não sei o que, pega os paralelepípedos, é só pegar aqui, para pra esquerda, cheguei, são 8h15, pegar o Fabiano então aqui na Anitta Garibaldi e levar lá pro Hospital Moinhos. Ah, que loucura, pessoal. Nunca tinha passado por isso na vida, que eu lembro. Passei agora com passageiro, inclusive. Eu trouxe aqui pro barranco, pro incêndio recém-iniciado ali na Zen, esquina com Afonso Pena. Parece que tinha ali alguns moradores de rua, algumas barraquinhas, essas carroças de lixo que eles carregam pra cima e pra baixo, tudo em chamas e o fogo pegando no primeiro andar do prédio. Desesperador. Passei por ali, já tinha muitas pessoas na frente ali e tal, não tinha chegado os bombeiros ainda. Meu passageiro na mesma hora pegou o celular para ligar para os bombeiros. Não teve sucesso. Essa é a nossa crítica. A minha crítica é a minha e do João Pedro também. E daí, ele não tendo sucesso, eu liguei também, nós dois ligando, até que quando eu tava chegando já quase na Princesa Isabel, não, já quase na parte de paralelepípedo ali da Princesa Isabel, a moça atendeu dos bombeiros. Eu reportei, né? Teve incêndio assim, na Zenha com Afonso Pedro, não sei o que, labareda e bababá. Ah, não, obrigado pela informação, os bombeiros já estão a caminho, já fomos avisados. Eu disse: tá, beleza. Que loucura, fiquei apavorado. Nunca tinha passado por isso, assim, com o fogo tão perto. Já vi fumaça, já vi coisa assim, mas eu senti o calor da labareda na minha orelha. Tava com o vidro aberto.
né? Tá do lado oposto, no caso, tá no sentido centro, o fogo era no sentido bairro. Mas mesmo assim o calor tava fortíssimo. Enfim, só pra registrar isso também faz parte do dia a dia, quem tá na rua, né? Às vezes a gente vê coisas que não quer ver. Eu vi um acidente mais cedo também com farrapos com barros caçal. A ambulância já tava ali, já tava colocando uma pessoa dentro da ambulância, na maca. Não sei se foi atropelamento ou se foi colisão. Não tinha nenhum carro, nenhum veículo ali. Então de repente foi atropelamento. Outra região que tem bastante morador de rua, né? Ali na volta da rodoviária. Ah, que loucura. E nem é sexta-feira 13, é sexta-feira 14, 9 e 2 da noite. Um dia desses, numa galáxia não tão distante assim, eu vim entregar umas compras de corner shop, era um domingo de noite, às 8 horas da noite. Eu comprei no Big, falecido Big, um mini rancho. Mini rancho não, porque tinha muita bobagem nas compras, né? E o que mais me chamou a atenção, na verdade, o que mais me atrapalhou na compra em si, foi que tinham 12 garrafas de 2 litros de refrigerante. Pensa, carregar 12 garrafas de 2 litros de refrigerante. E mais umas bobagens do tipo bolacha recheada, salgadinhos. Enfim, aqui no Residencial Assis Brasil. E detalhe, era no último bloco, no 4º andar. Os prédios não têm elevador. Na metade do caminho entre a calçada, a portaria e o bloco do passageiro, do cliente no caso, estourou uma das sacolas de papelão, sabe? Não aguentaram o peso das garrafas. Eu tive que não sei como chegar lá. Puta da cara. Mas foi entregue com sucesso. Isso no ano de 2020, muito provavelmente, foi quando eu fiz o Corner Shop. Né? Eu trouxe aqui esse Residencial Assis Brasil, Avenida Francisco Rodolfo Sink, bairro Sarandi, loteamento Jardim Barão do Caí, popularmente conhecido como Vila do Creia. 10 horas da noite, tô aqui no extremo não, mas assim, na Zona Norte, cansado pra caralho. Me arrependido de ter vindo pra cá. Eu já queria estar rumo a casa, rumo ao Cafofo do Sol. Mas a coisa que me trouxe pro Sarandi veio bem, e boa a corrida. Peguei lá na São Luís, trouxe ali pra Elizabeth. Depois da sequência peguei esse casalzinho e trouxe pra cá. Agora já direcionei pro centro, pra ver se eu consigo umas corridinhas até lá. E de lá sim pegar o rumo pra casa. Então esse é o penúltimo take. Tá gostoso a noite de hoje. Fazia tempo que eu não batia 10 horas da noite trabalhando. Muito tempo mesmo, não lembro qual foi a última vez. Mas é porque tá valendo a pena, né? Quando não vale a pena, eu sou o primeiro a desistir. Quando eu vejo que o negócio tá feio, eu sou o primeiro a abortar. Enfim, o próximo take vai ser pra finalizar o vídeo de hoje. 4 horas, tá até esquecendo de falar com vocês. Tá esquecendo de finalizar, de tão cansado que eu tô. Meia-noite 9, eu tô aqui na Alto Niemeyer, direção Cafofo do Sol, minha casa, minha vida. Cansado, exausto, mas de trabalho, graças a Deus. Graças a Deus, hoje foi um dia bom. Fazia tempo que eu não tinha um dia bom, assim, um dia bom, valendo. Tá, tudo bem, comecei atravessado, né? Fui parar em São Leopoldo de graça, desnecessariamente. Não precisava daquilo. Poderia ter feito um pouquinho mais que eu fiz com o tempo que eu fiquei perdido lá. Mas tirando isso, faz parte do processo também. E eu sei que não tem que ser de Porto Alegre, ainda mais de sexta-feira, final de semana. Minha opinião, a forma com que eu trabalho. Mas mesmo assim fui, porque foi uma corrida boa. E a minha esperança era ter chegado lá, ter voltado direto. Mas não, fui para São Leopoldo. E o resto é resenha. Mas no mais do resto do dia foi bom, foi gostoso, teve dinâmica, teve movimento. Teve uns passageiros mala? Teve uns passageiros mala.
Teve um aí que vai vir tratamento rude com certeza agora de noite. Mas não vou falar a respeito, que provavelmente me seguiram, porque anotaram bem ali, olharam bem a plaquinha. Então eu não vou falar, deixa quieto, nunca saberemos. Tu aí vai saber que foi de contigo, seu mala, né? E teve aquela senhora lá que saiu honrada de ter andado no diário de um Uber. E teve outros papos também bem interessantes. Enfim, foi um dia bem bacana, bem gostoso. E, como dizem os guris, faltou um pouquinho. Quase 7 quinas. Fazia tempo que eu não fazia um número desses. Líquido, né? Assim, sem bônus, sem nada, essas coisas que somam e faz de conta que tu tá ficando rico, mas quando tu vê, tu já deixou de receber lá atrás. Não, hoje eu recebi pelo que eu fiz hoje. E foi bom, foi gostoso. Então agora bora descansar, subir esse vídeo. Vai chegar de madrugada, vai chegar tarde esse vídeo hoje. E a propósito, não vou gravar amanhã, não vou gravar no domingo também. E vou trabalhar nos 2 dias. Amanhã não vou gravar porque eu vou focar no trabalho, senão eu vou chegar essa hora de novo e vou ter que subir vídeo, aquela coisa toda, eu vou estar cansado, enfim. E também para dar tempo para tu assistir os vídeos da semana aí, que teve gente que não assistiu todos. Eu sei, tô anotando. Teve gente que não assistiu todos os vídeos e tá tudo certo. São vídeos longos, vídeos cansativos e vídeos mais do mesmo, como falei com o passageiro hoje mais cedo, né? Meu canal é mais do mesmo, vou ser bem sincero contigo. Pra tu que não é motorista de aplicativo, é sempre igual, né? Pode ser que o de hoje seja uma novidade pra ti, talvez o de amanhã, talvez o próximo. Depois do quarto tu não vai ter mais paciência. Mas então não vou gravar amanhã. Vou trabalhar normal amanhã, valendo, com força. Tem show do Tardezinha amanhã, do Thiaguinho no Beira Rio, que alerta pra passar longe, né? A partir das 2 da tarde o pessoal já vai estar indo pra lá pelo jeito. E até sei lá que horas. E isso por um lado é bom, entre aspas, porque sempre se torna uma dinâmica nas redondezas, se tiver souber aproveitar, né? Só que tu vai deixar lá, porque show de estádio do Thiaguinho deve ter lá uns, sei lá, 30, 40, 50 mil pessoas, não sei, eu tô estimando. São pessoas que não vão se movimentar o dia inteiro, a não ser indo pra lá e depois voltando para suas casas, né? Então talvez falte essas pessoas no resto da cidade durante o dia, mas faz parte do processo, né? O tempo vai estar bom, então eu acho que vai ser um diaço de trabalho amanhã. E também por isso eu não vou gravar amanhã, eu vou focar só no trabalho, porque ainda é o que paga as minhas contas, né? Quero virar essa chave, quero chegar um dia para sair para gerar conteúdo sem me preocupar com o valor das corridas, né? E bons ouvidos para isso, tá? Bons ouvidos para isso. E domingo vou trabalhar também, porque tem Enem, vai estar movimentado. Domingo passado eu trabalhei, foi bom. Então, vamos repetir de novo. E é isso aí. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.